Trump não é solitário. Ele representa os interesses dos poderosos. Falei demais, desculpe. O Trump solitário não é nem metade tão louco quanto parece com o que ele faz. O que ele faz é definitivamente aplicar uma estratégia tão antiga quanto Maquiavel, a arte da guerra, e que até Nixon já usou. Ela é chamada de estratégia do louco. O que isso significa? Geopolítica. O que Trump está fazendo aqui, se é político, geoestratégico ou econômico, isso não faz diferença nenhuma. É um jogo de xadrez em 4 dimensões. Agora, imagine dois líderes de Estado, digamos Putin e Trump, ou Merz e Trump, ou quem quer que seja, Xi e Trump. E é um jogo de xadrez em 4 dimensões. Você costuma dizer, preste atenção, eu sei, que entram nas redes, que entram nas estruturas, que entram nos grupos de eleitores, que entram nas pessoas das quais ele precisa cuidar, que entram nas leis que ele precisa seguir, etc. Se eu der esse passo agora, fizer esse movimento, então ele tem a possibilidade de fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Por causa das suas restrições, ele provavelmente vai fazer isso. Então eu vou dar esse passo. Isso é um jogo de xadrez, mas só pode ser jogado enquanto o outro agir de forma minimamente racional. No momento em que o outro não segue as supostas regras que você acredita que existem, mas faz movimentos completamente insanos, você pensa, ele não pode, mas ele faz imprevisível. Agora você não domina mais esse jogo de xadrez. Ou seja, você não sabe o que ele vai fazer em seguida. Você está fora, só pode reagir ao que ele faz. Mas Trump, por outro lado, é o único que sabe o que vai fazer em seguida. Ele e os caras atrás dele sabem exatamente o que Trump vai fazer em seguida. E com isso, ele tem a dominância absoluta. Suas palavras são motivadoras. Agora parece haver uma ação coordenada de 130 países, mas a mídia na Alemanha não está noticiando nada sobre isso. Recentemente, houve o processo de proibição do AfD, que gerou programas especiais contínuos, e sobre o euro digital, ou sobre a Palantir, é meio que um silêncio total, estão claramente ignorando de propósito. Você acha que existe um sistema por trás disso, que só revelam conscientemente as pessoas em certos momentos? Você vai rir depois. Sim, claro, Simo, é assim mesmo. Porque eles não vão entender mesmo. Não, só preciso imaginar assim. Todo o acontecimento mundial é um grande palco, e agora estamos sentados no teatro assistindo a isso. Se você acendesse a luz do salão agora, veria tudo de uma vez, uns olhariam para lá, outros para cá, a gente olharia para cima, tipo, uau, o que está acontecendo ali? O que é aquilo? A gente olharia para o que te chama mais atenção, olha só. E a maioria das pessoas olharia para lá e diria, o que está acontecendo ali? O que temos de fato? Temos uma luz do salão escura e as mídias? E enquanto isso, antigamente havia muitos refletores. Agora, todos eles foram mais ou menos fundidos em um único refletor. E esse refletor ficou muito forte e ele é um spot. E ele ilumina um ponto específico do palco e então todo o público olha para esse único ponto iluminado. E todos nós ficamos irritados porque Ochsenknecht de alguma forma saiu da prisão. E quando todo mundo já se irritou o suficiente ou alguma outra coisa, de repente fica interessante, então esse refletor é movido para outro lugar, para a Ucrânia. E então todo mundo olha para a Ucrânia. Acha o que está acontecendo lá, e ninguém mais percebe o que o Ochsenknecht está fazendo ou o que o euro digital está fazendo lá do outro lado. E quando isso se torna interessante, então o holofote é colocado sobre o euro digital. Olhem só. E ninguém mais se interessa pela Ucrânia. Você pode imaginar isso de forma muito, muito clara. É exatamente assim que o jogo funciona. Então, esse holofote da mídia decide para onde a sociedade direciona o foco. Agora, existem alguns malucos como você, eu e mais alguns outros que não estavam a fim disso. E eles trouxeram suas pequenas lanternas fracas e também iluminam um pouco o palco. Eles não gostam disso, pois acham que as pessoas deveriam olhar para onde está a luz grande. E é por isso que sempre tem alguém que passa recolhendo as lanternas quando elas ficam muito fortes. E é por isso que você pode imaginar um pouco essa cena. Sim, por isso depende de nós se vamos nos deixar entusiasmar por isso, se realmente vamos olhar sempre para onde está o refletor, ou se vamos dizer, não, nem quero ver isso, ou eu olho com meus próprios olhos para ver se consigo enxergar algo no escuro, ou levo minha lanterninha comigo. Também posso sair do cinema e pensar, fazemos isso sozinhos? Vamos falar rapidamente sobre o superpsicopata Donald Trump. Tenho uma relação de amor e ódio com ele. Foi indicado ao Nobel da Paz por países como Paquistão, Armênia, Azerbaijão e outros. O que você acha é o nível máximo? Obama recebeu também, né? E você, não sei se o nível máximo já tinha sido alcançado. E o Prêmio Nobel da Paz, o campo de fundação do Prêmio Nobel da Paz,
Eu acho que, bom, isso você não pode levar a sério. Desculpa. Já teria sido tudo sugerido, acho que Hitler também foi sugerido uma vez, mas acho que foi uma sátira. Isso sempre é contado por aí. Mas realmente aconteceu. Foi uma sugestão satírica de um jornal americano, uma vez. Mas depois, isso foi espalhado como se realmente tivesse acontecido. Mas no final, não pode desistir de nada. Trump, o maior psicopata? Eu só concordo parcialmente com isso, porque todos eles estão no mesmo nível. Não quero colocá-lo num pedestal, como se fosse ainda melhor. Psicopata. Sim, 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 sim. De certa forma, sim. De certa forma, eu preciso reconsiderar. Você está certo, sim. Por quê? Cometemos um grande erro. Sempre me intriga como conseguimos repeti-lo tantas vezes. Assumir que Trump é apenas um louco solitário, que por acaso chegou ao topo do mundo, a posição mais poderosa da Terra, que esse maluco simplesmente chegou lá por acaso e agora fica pulando por aí como um palhaço colorido, fazendo coisas malucas e levando o mundo ao caos. Achamos mesmo isso. Mas quão ingênuos somos. Por trás de Trump, por trás de qualquer outro, por trás de Joe Biden, por trás de Harris, não importa se é Obama, não importa quem você escolha, isso também se aplica a Putin, Merz ou qualquer outro. Agora vamos usar Trump como exemplo. Por trás de Trump, é claro, existe um grande grupo, incrivelmente muito dinheiro, pessoas poderosas e influentes, grupos, redes que queriam e querem exatamente aquela pessoa lá que pagaram por ele, que levantaram esse dinheiro e para que ele pudesse ganhar a eleição. Que usaram sua influência sobre a mídia, sobre campanhas, sobre o que fosse, usaram todas as suas possibilidades até que ele se tornasse presidente. Isso não aconteceu porque algum caipira do Texas votou errado por engano, mas sim porque havia uma enorme campanha por trás disso, né? Uma grande rede por trás. E isso, né, você tem que imaginar, não só nos Estados Unidos da América, mas no mundo todo, são redes internacionais que existem não só há décadas, mas provavelmente há séculos e que estão sempre mudando. E não é uma rede maligna única do Rohr ou do Weng, são simplesmente grupos de poder, como em todo lugar. Cada vila tem um conselho comunitário e um fazendeiro-chefe, que decide com seu grupo como distribuir terrenos e outras questões. Isso ocorre em todas as escalas. Presumir o contrário é ingênuo. E claro, especialmente entre os psicopatas, na esfera realmente grande. Pessoas com interesses em comum se reúnem e pensam: como unir nossos interesses? O que fazer sobre isso? E isso significa teoria da conspiração, mas conspiração não é nada além de duas ou mais pessoas se reunirem para discutir coisas e fazer algo sem contar para os outros, excluindo o público. Isso é normal e ocorre em toda a associação de criadores de pequenos animais, quando a diretoria se reúne com os principais membros. Isso acontece em toda empresa, onde as pessoas se reúnem e depois divulgam algo diferente para a imprensa do que realmente pretendem fazer. E exatamente como acontece, é claro, com estados e grandes sistemas. É claro que aqueles que têm seus interesses se reúnem e pensam em como podem realizá-los. E, claro, contam outra história para as pessoas lá fora, porque ninguém quer que estraguem seus planos. Esse é um processo totalmente normal. Por trás de Donald Trump há estruturas tão poderosas quanto as de Joe Biden ou qualquer outro. Essas estruturas não são únicas, mas compostas por centenas de pequenos círculos e partes. Eles costumam pensar onde se sobrepõem, tornando-se suprapartidários, misturando interesses e acabam doando para ambos os lados, conforme quem está no poder e quando seus interesses coincidem. Em outros campos, são inimigos mortais. Alguns são progressistas e de esquerda, outros conservadores e de direita. São campos diferentes, indústrias diferentes, mentalidades diferentes que se polarizam entre si. Às vezes um está na frente, às vezes o outro. São como micélios de cogumelos na floresta, enormes redes de cogumelos que atravessam todo o sistema, todo o solo da floresta. E o que nós dois vemos é o corpo de frutificação, que aparece lá em cima, naquele pequeno corpo de frutificação lá em cima. Esse é o Trump, esse é o Biden, às vezes a Harrison. Pequenos cogumelos aparecem lá em cima. Ao arrancar o cogumelo, só o corpo de frutificação some. O cogumelo continua lá e pode crescer outro. Sim, é assim que você deve imaginar. Essas redes de fungos no solo competem por nutrientes de maneira simbiótica e desigual. Eles às vezes lutam, às vezes se ajudam. Esses são os micélios. E, sim, nós desempenhamos um papel bem distante nisso, talvez como nutriente, se você quiser. Mas é só isso mesmo. A questão é, Trump não está sozinho. Ele é quem os de cima querem, mas isso já é uma explicação longa. Desculpe por isso, mas o Trump solitário não é nem metade tão louco quanto parece. Com suas ações e realizações.
Ele está definitivamente aplicando uma estratégia tão antiga quanto Maquiavel, a arte da guerra, e que até Nixon já usou. Ela é chamada de estratégia do louco. O que isso significa? Geopolítica é o que o Trump faz. Se isso é político, geoestratégico ou econômico, não faz diferença. É um xadrez em 4 dimensões. Agora, imagine 2 líderes de Estado, como Putin e Trump, Merz e Trump ou Xi e Trump. E isso é um jogo de xadrez em 4 dimensões. Normalmente você diz, olha, eu sei exatamente, ele tem. Eles entram nas redes, estruturas e grupos de eleitores, pessoas com quem ele precisa se preocupar, entram nas leis às quais ele deve obedecer, e assim por diante. Se eu fizer esse movimento agora, ele pode fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Por causa das suas restrições, ele provavelmente vai fazer isso, então eu vou tomar essa atitude. Então, isso é um jogo de xadrez. Mas você só pode jogar esse jogo de xadrez enquanto o outro se comportar de forma minimamente racional. No momento em que o outro não segue as supostas regras que você acha que existem, mas faz movimentos completamente insanos, que você pensa, como é que ele pode fazer isso? Mas ele faz, muito imprevisível. Agora você não domina mais esse jogo de xadrez. Ou seja, você não sabe o que ele vai fazer em seguida. Você está fora, só pode reagir ao que ele faz. Mas Trump é o único que sabe o que fará depois. Ele e sua equipe sabem o que Trump fará a seguir, garantindo total dominância. Vemos líderes mundiais, econômicos e políticos se humilhando e afirmando: só podemos reagir agora. Estamos fora. Tentam acalmá-lo ou reagir, mas nada. Só ele controla a situação e fica sentado pensando: qual tweet ou postagem faço amanhã? Mas ele não faz isso por acaso, isso faz parte de um sistema muito, muito claro. Isso inclui se mostrar como louco. Trump provavelmente faz com que acreditemos nisso. Nem todo mundo pode ocupar essa posição. Se você quiser jogar esse jogo dessa forma, não pode colocar ali alguém que seja totalmente sim. Alguém sensato começa a agir estranho de repente. Ninguém vai acreditar nisso. E Trump, você acredita? Ele tem exatamente essa posição, ele tem exatamente essa função, ele é muito inteligente, ao mesmo tempo ele é realmente meio maluco, é manipulável e por isso ele está exatamente nessa posição. Se você olhar para as decisões que ele tomou durante seu primeiro mandato, internacionalmente e geopoliticamente, e também para as decisões que ele está tomando agora durante seu atual mandato, internacionalmente e geopoliticamente, então você entende quais grupos têm um grande interesse em que Trump esteja exatamente onde está. Eu sempre digo, não. Vocês os reconhecerão pelas palavras e atos deles. Basta olhar para quais decisões ele toma, para quem e contra quem e em que situações. Assim vocês saberão quem tem interesse nessas grandes decisões e que ele haja assim. E então você também sabe quais grupos, quais agrupamentos estão por trás de Trump e quais o apoiam. E por outro lado, quem apoia Biden e Harris, os polos opostos, e por isso Trump não é nem de longe tão louco e solitário assim. A decisão é totalmente lógica, mas atende aos interesses de grupos econômicos ou políticos por trás dela. Fique à vontade. Eu acho a analogia que você acabou de fazer com o cogumelo e que nós somos os nutrientes realmente genial. Acho a descrição de Donald Trump totalmente precisa. Acredito que ele tenha traços psicopatas e narcisistas, mas é um jogador genial. Prefiro alguém realmente disruptivo, na minha opinião. Ele também não é errático e não faz as coisas por impulso, mas sim segue uma estratégia muito clara. Prefiro alguém como Donald Trump, que gosta de polemizar e de colocar o dedo na ferida. Política é, em parte, um pouco de show. Ninguém personifica isso melhor que Donald Trump, que teve grande sucesso no entretenimento nas últimas décadas. Mas pelo menos parece que há alguém ali que também tem esse pensamento lateral. Ou seja, talvez alguém do mundo dos negócios que tenta trazer algo diferente para a política e também pensar de forma diferente. Gaza está ruim, sou de origem árabe, sabe? Mas isso já acontecia antes, né? Sob Biden, Harris, etc. Então, querer colocar toda a culpa agora em Donald Trump, como muitos meios de comunicação fazem, claro, 93% da cobertura política na Alemanha é negativa em relação ao Trump. Então, ele não é um Adolf Hitler, claro, talvez ele seja polêmico, mas no fundo eu acho que ele é. No futuro será visto como um dos melhores presidentes. Talvez ele tenha ajudado os americanos a sair dessa crise da dívida de alguma forma e talvez tenha iniciado outras coisas também em nível mundial que talvez levem a mais paz. Desenvolvi uma relação de amor e ódio com essas pessoas, especialmente em Gaza, onde a situação é tensa. Muitas vezes penso, por quê? No fundo, os países árabes deveriam ser os primeiros a buscar solução lá. E sim, é altamente controverso. Mas eu acho que ele definitivamente tem um plano muito, muito estratégico e é muito, muito inteligente e muito perspicaz. E ele consegue lidar muito bem com esses conflitos paralelos que sempre cria, na minha opinião.
Então, ódio ou amor, ou nenhum dos dois. Vejo esses pássaros de forma neutra e afirmo: tem seu papel. Procuro apenas julgá-los, observar e analisar o que está acontecendo ali. Não amo nem odeio nenhum dos dois, apenas entendo seus papéis e ações. Eu tento entender o sistema, entender as conexões e digo: ok, o mundo é diverso e tem seus processos de desenvolvimento e tento compreender isso. Emoções não interferem nisso para mim. Baltazar, e por isso tento analisar isso. E também, como você disse, os estados árabes e o que acontece lá embaixo, também no topo de todos esses estados estão os mesmos psicopatas. Não importa para onde você olha, não importa para qual grupo você olha, mesmo que não seja um estado, mas sim um grupo sempre no topo, você sempre tem algum maluco. E agora você pode dizer: mas esse maluco não é tão maluco assim, né? Ele é um maluco mais positivo. Afinal, quem se importa com quem nunca ajudou? Para a população, quase nunca adianta. Ela é sempre a que se dá mal, ela sempre tem esperança. Agora vai melhorar, aí melhora um pouquinho e depois tudo volta ao que era antes. Então a população é sempre a que se dá mal e por isso é melhor que a gente se dê bem uns com os outros. E isso é a pior coisa que podemos fazer, que hoje em dia é assim, sim, claro, por causa das possibilidades. Hoje em dia soa muito, muito melhor colocar as pessoas umas contra as outras, em vez de a gente se matar uns aos outros. Aqui no nosso nível, onde estamos, atacamos uns aos outros nas redes sociais por opiniões diferentes. No Vale do Silício, os senhores do mundo, eles estão lá em cima, observam tudo de cima e morrem de rir de como nós, idiotas, nos atacamos uns aos outros. E enquanto continuarmos fazendo isso, nem pensamos em sermos amigáveis uns com os outros e vivermos em harmonia. E então, quando estivermos todos bem próximos, todos nos entendendo super bem, de repente começamos a pensar e dizemos: me diz uma coisa, por que a gente deixa aqueles 4% lá de cima enganarem a gente desse jeito? Juntos, olhamos para cima e dizemos: precisamos conversar. E para que isso não aconteça, eles se divertem muito vendo a gente aqui brigando entre si. E o direitista, o esquerdista, a antifa, o nazista, blá blá, sim. E por isso, quando você entende como as coisas estão conectadas, então você só tem uma única opção sensata de fazer algo diferente, que é parar de dividir, de polarizar, de respeitar a todos. Essa é uma mensagem que eu gostaria muito, muito de deixar para vocês, porque é muito importante para mim, ter respeito uns pelos outros. Também Norbert Bloom me disse uma vez no jardim, tomando uma taça de vinho, disse Dirk: quando você estiver no programa, quando estiver em um talk show, você sempre deve discutir de forma que o outro não perca a dignidade. Ele disse que ao chegar em casa à noite, não deve se envergonhar diante dos filhos. E esse respeito pelas pessoas é isso que nos falta, que possamos discutir com firmeza sobre o assunto, que possamos trocar nossas opiniões livremente. Eu acho isso melhor, Esse discurso, à direita e à esquerda, nos faz avançar e alcançar resultados e conhecimentos corretos. Mas nenhum de nós sabe o que é certo e o que é correto. A união de nossos diferentes pontos de vista e interesses é fundamental. O que você viu, qual livro e que experiência teve? O fato de você ver o mundo assim nos leva a construir uma comunidade que caminha para um futuro melhor, mas sem excluir vozes. Por exemplo, eu converso pessoalmente com todos, eu falo com todos, eu posso conversar com um extremista de direita, eu posso conversar com um extremista de esquerda. Por quê? Porque eu tenho respeito por cada pessoa, pois todo ser humano tem o direito de ver o mundo da maneira que ele vê. Ele teve suas experiências, sua vivência, suas perspectivas, recebeu seus próprios impulsos e por isso ele vê o mundo da forma como vê. Eu não preciso necessariamente compartilhar dessa visão, mas preciso respeitar que ele vê dessa forma e então conversar com ele, explicar como eu vejo o mundo e ouvi-lo. E isso vale tanto para um extremista de esquerda quanto para um extremista de direita. Já tive muitas dessas conversas. Já cheguei a reunir os dois para conversarem e deu certo. O respeito realmente vem depois. E eles perceberam que compartilhavam 70% dos mesmos valores e 30% eram completamente opostos. Mas 70%, aí eu percebi, espera aí, eu penso exatamente assim, eu agiria exatamente da mesma forma. E isso, e isso, e isso. E mesmo assim, eles se despediram de forma amigável. Acho que foi o Rainer Mausfeld que disse uma vez: nós estreitamos tanto o nosso discurso político hoje em dia. Alguém que antes era conservador da União Democrata Cristã, agora é considerado um nazista de extrema-direita, e alguém que antes, digamos, seguia a linha de esquerda do Partido Social Democrata, hoje é considerado antifa comunista, né? Nós realmente estreitamos muito o nosso discurso político. Nazistas extremos do Terceiro Reich já não existem mais. Talvez com exceção de 0,x% em algum lugar, em alguma coisa, eu sei lá.
Mas isso de fato não existe mais, assim como esses comunistas maoístas nessa forma extrema, que já existiram aos milhões, também não existem mais. Ao invés disso, nós estamos estreitando cada vez mais o campo permitido ou o campo existente. E agora, aqueles que antes um pouco à direita e à esquerda do centro, agora são considerados os polos extremos e perigosos. E isso vai se estreitando cada vez mais. O assunto é, em algum momento, você terá um centro muito estreito, e eles ainda vão se xingar de nazistas e comunistas à direita e à esquerda disso, mantendo-se em conflito. E eu acho que foi Rainer Mausfeld, o professor Mausfeld, que disse: e se a ideia para resolver nosso problema estivesse ali ou ali, fora desse espaço de pensamento? A gente nem pensaria nisso. E eu acredito. Ele disse que os ideais, as ideias, os princípios fundamentais da Revolução Francesa hoje existem tão fora do nosso espaço de pensamento permitido que hoje eles nem seriam mais pensados, nem mais reconhecidos, nem chegariam ao discurso público e hoje nem funcionariam mais. E por isso eu acredito que é aconselhável ouvirmos uns aos outros, conversarmos e respeitarmos a todos. E não odiar, não negar, não destruir, não ridicularizar, não silenciar, mas sim respeitar e trocar ideias uns com os outros. Não preciso concordar, mas devo respeitar a pessoa. E não importa como a pessoa seja, respeitá-la como ser humano, mesmo que eu não compartilhe da opinião ou das atitudes dela. Respeitá-lo como ser humano e então dialogar com ele. E isso é a única coisa que nos influencia, que como sociedade aqui embaixo, possamos voltar a ser uma comunidade que então possa enfrentar os problemas de forma coletiva. A maioria está no meio, não nas extremidades. E se houver alguns poucos por cento de extremos lá fora, tudo bem, eles trazem um certo tempero para o todo. Mas eles não devem e não vão prevalecer. A maioria está no meio. Mas talvez a gente também precise, de vez em quando, desse impulso vindo dali para dizer: espera aí, pensa um pouco nessa direção e então, espera aí. E por isso, ouvir, trocar ideias, assim podemos alcançar muito, muito mais aqui na base. E então, talvez, como eu disse, cruzar os braços juntos e olhar para cima juntos e dizer: amigos, o que vocês estão fazendo aí em cima? Afinal, Acho realmente incríveis os seus impulsos. Eu já tive aqui no canal de Maximilian Krah, Beatriz von Storch, até Oscar Lafontaine, já entrevistei todo mundo, Boris Palmer, de todos os partidos. E não existe uma verdade absoluta. No final das contas, só existem diferentes meias-verdades. E cada partido, é claro, acha que detém a sua própria verdade. Mas olha para esse problema de uma determinada perspectiva e, de certa forma, também está certa quando se olha para um problema a partir de uma perspectiva específica. Percebi que, na minha vida, ao assumir ou analisar a posição oposta, aprendo mais. Com pessoas com as quais eu, na verdade, não tenho muita afinidade, acabo percebendo no final que, na verdade, estamos bem próximos. Se você olhar para todas as religiões do mundo, no fundo, o núcleo delas é sempre, de alguma forma, positivo, harmonioso e, de alguma maneira, une as pessoas. E aí talvez existam algumas coisas que acabam sendo mais divisoras, mas se focarmos nas coisas boas, com certeza estaremos muito mais unidos como humanidade. De toda essa política divisora imposta sobre nós externamente, no final das contas, todo ser humano, todo ser, na verdade, só quer ser feliz. Esse é o impulso de todos nós. Todos só querem ter uma vida feliz. Cada um tem uma ideia diferente sobre isso. Alguns tentam alcançar isso de maneiras estranhas e, iludidos, saem do caminho. Eles confundem a felicidade momentânea, o êxtase, o entusiasmo por alguma coisa, confundem isso com ser feliz. Mas no final, todo mundo tem o objetivo de levar uma vida feliz, e alguns estão tão iludidos que entendem isso de forma errada. E é por isso que, antes de tudo, devemos ver o ser humano, como um ser maravilhoso, respeitar cada um, perceber cada um como um milagre desta criação, que contribui de alguma forma para este mundo, traz uma cor para este mundo, uma polaridade, também traz uma tensão para este mundo. Tudo existe pelo positivo e negativo, pelo mais e menos. E se tentarmos eliminar o positivo e o negativo para chegar ao neutro, então a criação chega ao fim. A tensão é o elemento fundamental desta criação, criatividade, mudança, e isso inclui também as polaridades de mais e menos. Podemos até discutir o quanto elas devem estar separadas, mas não sei se cabe a nós definir isso. Mas realmente perceber que nos movemos de forma oscilante em torno do centro, isso é o que torna a vida interessante, eu acho. muito bom. Eu poderia ficar ouvindo aqui por horas. Para finalizar, Dirk, uma rodada rápida e pessoal. Perguntas curtas, respostas curtas. Salvar a França ou a Alemanha? Simplesmente deixar o mundo se desenvolver. O mundo está em constante mudança, e ainda há 100 anos nós batíamos uns na cabeça uns dos outros, até algumas décadas atrás agora temos uma situação diferente. Recentemente a Grécia foi bode expiatório, depois França e Alemanha. O mundo muda, basta encarar com mais tranquilidade. Chanceler Merz ou Chanceler Scholz? Como eu disse,
Para mim, um é tão ruim quanto o outro. Bitcoin ou fundo Dirk Müller? Não é tudo igual ou a mesma coisa. Deve fazer o que sente ser certo para si e o que faz sentido para ele. Não existe uma solução que sirva para todos. Para um é o Bitcoin, para outro é o fundo Dirk Müller, para o próximo é o dinheiro em espécie debaixo do colchão, para o outro é o lingote de ouro. Não existe uma solução que sirva para todos. Cada um tem que ver o que é o certo para si fazer e agir, e então cada um vai encontrar isso para si mesmo. O que você diria ao seu eu de 20 anos? Faça aquilo pelo que você tem paixão, ouça a sua alma, e então você saberá o que é certo. E isso é o mais importante. Não olhe para isso, e felizmente eu já fazia isso. Não olhe para o objetivo. Não é buscar o máximo de dinheiro, o máximo de fama, o máximo de poder, mas sim fazer apenas aquilo pelo que você tem paixão, aquilo que te entusiasma, e fazer tudo por isso sem questionar o que vou ganhar com isso. Mas sim seguir a alma, porque a alma é um sussurrador muito, muito silencioso no barulho do mundo e nossos gritos muitas vezes não ouvimos. O ego pode ser excessivo, por isso é importante silenciar, ouvir a alma e, ao decidir, perguntar: qual é o certo a fazer? E então a alma vai te dizer exatamente o que é certo fazer. Você não precisa saber de mais nada. Suas palavras finais me deram arrepios, e foi um prazer conversar com você, Dirk. Acho ótimo que nos últimos anos você não tenha tentado parecer um bom moço para o público, alguém que só entra na próxima narrativa para inflar o ego. Mas para mim você é realmente humano. Nos últimos anos você se tornou uma pessoa muito, muito boa, uma pessoa muito, muito boa. De alguma forma isso ficou claro para mim. Acho que precisamos fazer isso mais vezes. Muito, muito obrigado por isso. E esse é, na minha opinião, um dos motivos pelos quais, no final das contas, sua voz não é vista como oportunista, mas sim como uma boa voz. Por isso, adoro te ouvir e te desejo tudo de bom. Muito obrigado, Simon. Tudo de bom para você também. Obrigado.